Jesus quis dar a Maria Valtorta, durante o ano de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, uma série de ensinamentos através de ditados para prepará-la para a sua obra principal, que seria a partir do início de 1944, uma série de visões em 3D de Jesus andando na Palestina e seus 3 anos de vida pública com seus apóstolos e discípulos. Ela deveria relatar agora o que ela via e ouvia. Eu fui o tradutor para a Fundação Maria Valtorta da Itália, da autobiografia de Maria Valtorta e dos ditados de 1943, e procurei ser fiel a esses ditados que vou ler agora, indicando o título que eu criei e o dia que o ditado foi feito. As duas testemunhas. Dias de guerra na terra. Cadernos 43, em 21 de agosto de 1943. Diz Jesus: nas minhas duas testemunhas, conforme Apocalipse 11, de 1 a 13, estão como sua sombra todos os mestres na fé, pontífices, bispos, inspirados, doutores da igreja e almas invadidas pela luz e pela voz. Eles, com sua voz pura de toda a veia humana, proclamaram a mim e a verdade da minha doutrina, e puseram um selo de santidade, de dor e também de sangue para a confirmação da sua voz. Odiados como eu, mestre dos mestres, santo dos santos, têm sido neles, mais ou menos, mas sempre atormentados pelo mundo e pelo poder, que se encontram aqueles que com sua própria conduta dizem ao mundo e aos grandes do mundo: não é lícito o que fazeis. E quando chegar a hora do filho de Satanás, o inferno, ascendente do abismo, aberto pelo anticristo, travará guerra impetuosa contra eles do ponto de vista humano, os vencerá e matará. Mas não será morte verdadeira. Será mais vida das vidas. Vida verdadeira e gloriosa. Porque se terão vida aqueles que seguem a minha lei nos mandamentos, então que infinita plenitude de vida terão aqueles que seguem também os meus conselhos evangélicos de perfeição e impulsionam o seu ser comigo até o sacrifício total por amor do seu Jesus, o eterno imolado do qual se fazem imitadores até o sacrifício da vida? Chamados a uma fugidíssima ressurreição, serão esses que se despojam da vida, a coisa mais cara para o homem, a fim de me seguir por amor a mim e aos irmãos. Nunca me cansarei de repetir isto, que não há coisa maior do que o amor no céu e sobre a terra, e não há amor maior do que este de dar a sua vida por seus irmãos. Diz ainda Jesus: eu te disse um dia que nesta tragédia dos dias de hoje já estão em movimento as forças de Satanás, que mandou os seus anjos negros para mover os reinos da terra uns contra os outros. A batalha sobrenatural já começou. É essa. Está atrás dos bastidores das pequenas batalha humana. Pequena não é pelo tamanho, mas pelo motivo. Não é o pecado o motivo humano, a origem dela. Não é. É um outro motivo verdadeiro que faz dos irmãos tantas feras homicidas que se mordem e matam reciprocamente. Vós vos bateis com os vossos corpos, mas na realidade são as almas que se batem. Vós vos bateis por ordem de 4 ou 5 poderosos, e credes que seja assim. Mas não. Um é o executor dessa ruína. Um que está sobre a terra, porque vós o quereis, mas que não é desta terra. Satanás é que move os fios dessa carnificina, na qual são mais as almas que morrem do que os corpos. Esta é uma das batalhas iniciais. O reino do anticristo precisa de um cimento feito de sangue e de ódio para se consolidar. E vós, que já não sabeis amar, o servis por obrigação, vós vos matais reciprocamente e amaldiçoais quem não tem culpa do vosso mal. A Deus, que luta com seus anjos para tutelar o que é seu,
ou seja, a fé no coração dos cristãos, a bondade no coração dos bons. Nestes dias, não sou eu que faço a seleção, por ora. Sois vós que se selecionam espontaneamente. Aqueles que, apesar do horror, sabem entender que Deus é sempre Deus, ou seja, bondade e justiça, e que a salvação está em seguir a lei de Deus, são separados daqueles que negam estas verdades. Os primeiros ascendem ao encontro da luz, os outros precipitam para as trevas. Verdadeiramente, Satanás tenta com seus demônios fazer uma segunda escalada ao céu, mas, rejeitado pelo meu arcanjo, se precipita sobre a terra para vencer Deus através do coração de seus filhos. Porque cada alma que se perde é uma derrota para Deus. E Satanás alcança isso facilmente, porque o coração dos homens já não tem mais a chama do Espírito. Não tem mais vida de Espírito. É um nó de pecado no qual prospera a tríplice luxúria que mata o Espírito. Bem-aventurados os que têm vencido em virtude do sangue do Cordeiro e têm permanecido e permanecerão sempre fiéis. Bem-aventurados aqueles que têm rechaçado Satanás e suas lisonjas e não têm se preocupado com seus aparentes triunfos, com seus esforços desencadeados nesta hora, que ele sabe ser breve para o seu reino de maldição, e que permanecem fiéis a Cristo e à sua igreja, desmembrada pela perseguição anticristã, mártir invicta como o grande mártir seu esposo, o Cristo crucificado, mas ressurgente mais bela após a aparente morte, para entrar glorificada no céu, onde o pontífice verdadeiramente a espera para celebrar as bodas. Terminada essa leitura, porque é importante fazer a leitura, o texto foi ditado, eu recomendo que vocês leiam o texto novamente, porque ali eu pude indicar a pontuação adequada, colocar coisas entre hífens e travessões, né, para que a gente pudesse entender que são períodos longos. Isso é característico do estilo da Maria Valtorta, né, que no fundo não é ela, não é Jesus que fala no estilo dela, né, porque quem deu o estilo foi ele. Então, eu vou fazer um pequeno resumo aqui, tem mais coisa, logicamente, mas o que a mim foi muito importante é o seguinte: quando ele diz que a gente fica preocupado com 4, 5 pessoas que estão fazendo as guerras, estavam em plena guerra da Segunda Guerra Mundial, né? E todo mundo com medo, né? Então, enquanto todo mundo fica preocupado com isso, porque está morrendo muita gente e tudo mais, aquilo é só o começo, né? O demônio precisa que corra sangue para as pessoas, né? Precisa disso, né? Porque vai crescendo o seu poder e fica difícil. Então veja, hoje, 80 anos depois de 1943, as guerras continuam em todo lugar, porque o demônio precisa de sangue, como Jesus falou, é uma matéria importante para a vingança dele. E o que é mais importante, ele que foi dito aí, é que a gente olha muito para aquelas pessoas que morreram, né, os corpos que morreram, mas ele diz que muito mais morrem numa guerra as almas. E na verdade, se a gente pensar, às vezes esses que morreram, que a gente tem dó, não morreram na alma, morreram só no corpo. Mas aqueles que muitas vezes sobreviveram, morreram na alma. E essa é a vitória do demônio. Então aqui eu deixo essas únicas considerações, mas se for pensar tem muito mais para a gente estudar.